Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Salmos. Voltando a nossos estudos nas Sagradas Escrituras, no livro de Salmos, temos visto primeiramente o Salmo 1, que coloca as diferenças entre o justo e o ímpio. Na sequência já pegamos o Salmo 2, e com este Salmo 2, passando por vários salmos, consideramos os salmos chamados messiânicos, salmos que trazem mensagens proféticas a respeito do Messias, a respeito de Jesus, alguns deles em muitos detalhes e até mesmo numa visão diferente da visão física do Calvário, a visão espiritual do que ali estava acontecendo. Agora passando a outros salmos, começando no Salmo de número 3, salmos de oração e súplica. Observe que poderemos encontrar numa numeração que aqui apresento, desde o Salmo 3 até o Salmo 143, cerca de 30 salmos, por muitos estudiosos, também chamados de salmo de oração e súplica, 30 aproximadamente. Mas se analisarmos, quase todos os salmos são uma oração. Então é só uma classificação em parte, porque vemos que muitos outros salmos, se não no seu teor total, mas em uma parte, são orações feitas a Deus, são súplicas levadas ao Senhor. Portanto, é só uma tentativa de mostrarmos por uma passagem, por estes salmos aqui enumerados, quantas coisas Davi colocou, ou Asaf colocou, ou Moisés colocou, naquilo que foi uma oração deles diante de Deus. Assim, começando no Salmo de número 3, consideremos que os salmos de oração e súplica incluem lamentos e petições diante de Deus, expressão de sede de Deus e intercessão em favor do seu povo. No Salmo 3, podemos ver então algumas expressões, como se diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao redor. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aí está uma oração de Davi, Salmo de número 3. Observem que também Davi, quando clama, em muitas das suas orações, sempre colocando o fato de ter pessoas que se levantam contra ele, mas continuamente ele diz que a salvação está em Deus. Muitos são os adversários, mas a salvação minha está em Deus, dizia Davi continuamente. A maioria das orações de Davi são em torno dos seus adversários, dos seus inimigos, dos ímpios que o oprimem, etc. Mas lembremos que em espírito, essas palavras podem estar falando também do sofrimento de Cristo Jesus, porque Davi, como profeta,
na sua angústia, talvez o Espírito de Deus o tomava em poesia e em cântico, compondo na verdade uma letra que era daquilo que Jesus passaria. Por isso que também está escrito: perseguiram-me sem causa. Continuando um pouco mais, quero fazer a observação de que alguns títulos podem ser importantes. Alguns títulos de salmos, se foram guardados os títulos dos manuscritos mais antigos, são importantes. Por quê? Os títulos originais são encontrados em cerca de 100 salmos e merecem ser considerados por sua antiguidade, anterior à Septuaginta. Então, antes de Jesus, nos salmos existentes já haviam alguns títulos. Então, os títulos da antiguidade estão mais próximos do momento, de uma realidade, de um objetivo, pelo que foi escrito aquele salmo. No caso, por exemplo, do Salmo 3, Salmo de Davi, esse é o título: quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Quem era o seu adversário? Seu próprio filho e tantos quantos se aderiram a ele naquela rebelião terrível. Por isso, vimos anteriormente o verso 1: como se tem multiplicado os meus adversários. E Davi podia dizer também: com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Prosseguindo, indo para o Salmo 4, onde o título é Salmo de Davi para o cantor mor, sobre neginote, lembrando que neginote é instrumentos de cordas. Nem sempre estarei fazendo menção ao título, porque alguns títulos não têm muita importância, não se referem a nada sobre o teor daquilo que segue-se no Salmo. Mas encontramos títulos diversos nos Salmos. Assim, no Salmo 4, lendo alguns versículos modelo, para não lermos tudo, mas só para termos o entendimento do que aquele salmo fala para nós. Por exemplo, no Salmo 4, lemos no primeiro verso: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor, é a expressão do salmista. Observe que, se temos uma oração de Davi, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, o verso 2 parece estar fora de tom. Na concordância do português já mudou, porque não parece mais ser Davi quem fala, mas como que o próprio Deus falando. Em meio à atuação, palavras de Davi, encontramos uma palavra que não tem sentido Davi estar falando. Seria o próprio Deus, que pela boca de Davi colocou uma palavra diferenciada daquilo que ele orava. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Quem que é o querido separado pelo Senhor? Até antes da fundação do mundo, é o próprio Jesus, o Messias, que já era anunciado também. Observe, portanto, que em meio a uma palavra de oração de Davi, o Espírito de Deus trocava tudo e vinha uma palavra que parece que não tem sentido na oração, mas é um clamor de Deus ao mundo para se converter, tal qual o Salmo 2: aceitai aquele que Deus tem separado para si, aquele que Deus construiu como rei. E continuando, Davi encerra este Salmo 4 dizendo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar
em segurança. Num mundo tão perturbado, conturbado como o nosso hoje, que muitos perdem sono pelas aflições ou pelas dificuldades da vida, em que muitos estão estressados ou tantos outros males deste século. Entretanto, Davi podia, em meio a muitas guerras, poder que conseguia deitar e dormir, porque só Deus o fazia habitar em segurança. Continuando, passando ao Salmo 5, também salmo de oração e súplica, tendo por título Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Neilote. São palavras tão antigas que não se tem com precisão qual seja a sua tradução. Supõe-se que é um salmo que foi colocado por Davi para ser cantado ao som de flautas. Continuando, Salmo 5, verso 1, só alguns versos de modelo. Davi clamava ao Senhor dizendo: dai ouvido, ou dá ouvidos a minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. E segue outras expressões, mostrando que Davi tinha cuidado de oração, porque ele fala que pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Na oração vemos algumas particularidades da vida espiritual ou devocional de Davi ao buscar a Deus já pela manhã. Continuando, verso 7: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Verso 11: alegre-se todos que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. São expressões em meio à oração de Davi. Também no Salmo 6, oração e súplica, tendo por título Salmo de Davi para o cantor mor, em Neginote, sobre Seminite. Aí está a instrução de música, salmo para ser cantado ao instrumento de cordas em tom de oitava baixo. E diz o Salmo 6, alguns versos escolhidos. Verso 2: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? E observe que até quando, mostrando que Davi também, ainda que seja ungido por Deus, confiando em Deus, por muitas aflições passava e parecia que o tempo era longo demais até que chegasse a resposta de Deus. Imaginemos Davi nas suas corridas e fugas de Saul, tendo que estar tempos e tempos longe, vamos dizer assim, do povo de Israel, em meio aos filisteus, escondido nas cavernas, nos montes, ansiando por uma solução. Por isso, esta expressão, até quando? E podemos dizer, qual de nós que também não ora assim? Porque parece que a aflição está muito intensa e demorada a resposta de Deus, sendo ela de uns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns anos. Por isso, até quando? De fato, tal qual qualquer um de nós, Davi também clamava a Deus nas suas necessidades. E continua no Salmo 6, verso 6, dizendo: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Verso 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração.
Observe que a expressão que temos aqui, de que se Davi já era rei, entretanto, ainda como rei, a sua alma se angustiava diante de Deus por questões diversas, ou nas lutas e dificuldades que ele teve antes de ser rei, também a sua oração era contínua. Pelo que apresenta outra vez o aspecto de que Davi sempre clama a respeito daqueles que são seus inimigos, seus adversários. Sim, continuamente. E a sua alegria era saber que o Senhor já tinha ouvido a sua súplica e que Deus aceitou a sua oração. Agora, quanto à resposta, um dia virá, certamente, e os inimigos, os adversários, veriam o livramento de Deus. Mas pelo Salmo, vemos, Salmo 6, que Deus ainda não tinha dado livramento, mas já estava confiante, sabendo que Deus já tinha ouvido a sua oração. No tempo oportuno, viria a resposta. Passando ao Salmo 7, com o título Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cush, benjamita. Essa palavra Sigaion significa hino, traduzindo por hino. E Cush, benjamita, é uma expressão da qual não se sabe a quem se refere. A ideia geral de quem é estudioso, de que por ser falar de benjamita, está supondo, ou supõe-se que sejam as adversidades dos filhos de Benjamim, começando pelo próprio Saul e depois nas guerras que se levantou da tribo de Benjamim contra a tribo de Judá, com mais precisão, contra o próprio Davi. Mas são suposições. A expressão da oração de Davi no Salmo 7 é, verso 1, Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Verso 3, Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, verso 5, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Davi, na sua aflição, talvez chegou a supor que tenha errado, tenha pecado, e considerando a sua vida, no exame de consciência, não achava nada. Se há de fato, aí sim, ele era digno de padecer alguma coisa, mas continua ele clamando ao Senhor por livramento, por solução. Assim no Salmo 7, verso 8, diz ele, o Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Então Davi está confiado em Deus. Observe a ousadia dele dizer isso, né? Para Deus sondá-lo, para Deus julgá-lo, se de fato há falta nele, então que ele venha de fato a sofrer a consequência do seu erro, da sua transgressão. Paulo chegou a falar assim também, né? Dizendo que não tinha nada, já examinou, não tinha nada. Só que Paulo, com mais experiência ou uma sabedoria mais profunda, chegou a dizer, entretanto prossigo para o alvo, porque quem vai me julgar é Deus e não sou eu mesmo. Mas Davi está tendo ousadia e não chegou a esse ponto de entender que pode ser que haja falta e o juízo de Deus não é brincadeira, então é melhor procurar melhorar sempre, ainda que nada venha à mente de alguma transgressão. Passando ao Salmo de número 13, também Salmo de oração e súplica, o título simples, Salmo de Davi para o cantor mor. E o verso 1 diz, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Verso 5,
mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha as expressões desta oração de Davi. Passando ao Salmo 17, também salmo de oração e súplica, título simples, oração de Davi. Verso 1 diz: ouve, Senhor, a justiça e atende a meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Observe que as orações de Davi são comuns, palavras simples, nenhum mistério, que poderiam ser palavras nossas também no nosso cotidiano. Quero acrescentar neste momento um detalhe. Lembremos que quando a versão corrigida coloca a expressão Senhor, nem sempre é Senhor o original. O original pode estar escrito Jeová, porque era o nome de Deus citado pelos que cantavam na antiguidade. Só que na tradução, perdendo-se a escrita da palavra Jeová ou Yahvé, colocaram na tradução, na versão já, a palavra Senhor. Mas nem sempre que está escrito Senhor numa invocação de Deus é Senhor. Às vezes é o próprio nome de Deus pronunciado antigamente, que hoje supostamente seria no nosso português Jeová ou Yahvé ou qualquer outra expressão semelhante, ou nenhuma delas, já que ninguém sabe qual era a pronúncia do nome de Deus, mas significa eu sou o que sou. No verso 4, observe que, tal qual o Salmo disse, como purificará o mancebo o seu caminho, se assim diz o Salmo 119, em um dos seus versos, aqui Davi diz que, pelas palavras que ouviu de Deus, aí sim, ele se guardava do destruidor. Continuando no Salmo 17, apenas alguns versos modelo, verso 9, diz: dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me andam cercando. Era a sua preocupação, dizendo: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Esconder de quem? Dos ímpios que me oprimem. E o verso 15: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua presença quando acordar. Paremos nesse verso 15. Tem mais alguma mensagem aqui? Davi sempre tinha esperanças, contava como certa, no caso, um fato de acordar e estará satisfeito da tua semelhança. O que quer dizer isso? Não diz por acaso a carta de João no capítulo 3, verso 3, ou verso 1, 2 e 3? Somos filhos de Deus, grande o amor de Deus para conosco, mas ele não é manifesto. Mas quando ele se manifestar, aí nós também nos manifestaremos iguais a ele, porque como ele é, nós seremos. Então essa ideia de ser a semelhança de Deus, me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Essa expressão não está falando de uma ressurreição para a vida celestial? Muito certamente. Então Davi já tinha isso em mente, a ressurreição de último dia e ser igual a Deus. O que nós temos mais claro nas palavras de Paulo, quando fala que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, revestidos de um corpo incorruptível e imortal, ou como Jesus disse, seremos iguais aos anjos. Essa ideia Davi já tinha ao escrever este salmo. Passando ao Salmo 20,
outro salmo de oração e súplica, com o título simples de Salmo de Davi para o cantor mor. Versos 1 e 2 como modelo iniciais temos: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o teu santuário e te sustenha desde Sião. Observe que esta oração não é feita para a pessoa que pronuncia a palavra, ele está orando por alguém. Percebe nitidamente que ele está orando pelo rei. Mas qual rei, se ele é rei? Seria pelo rei Saul? Quando ele já era rei e compunha salmos e conduzia ao cantor mor, ele já era rei, então Saul já não existia mais. Então é também um salmo messiânico, no sentido que ele clamava pelo rei. Qual rei? Percebam nas palavras seguintes, verso 5: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Davi está orando por alguém, não é por si, senão ele diria, para Deus ouvir todas as suas petições. Olha, continuando, verso 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. E depois, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E finalmente o verso 9: salva-nos, Senhor, ouça-nos o rei quando clamamos. A qual rei se deve clamar para ter salvação? Será que é o rei Davi? Naturalmente, aqui entendemos que não é Davi que compôs dizendo para clamarem a ele que ele poderia salvar. Ele está em espírito falando a Deus sobre o Messias, rei que viria em seu lugar, a quem se clamaria por salvação. Então, as palavras vão mais longe do que a simplicidade do próprio termo ali colocado. Passando à frente, Salmo 25, salmo de oração e súplica, também um salmo de Davi. Encontramos alguns versos que lemos, como o 2: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. Verso 3: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Verso 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo o dia. Continua ainda o Salmo 25, verso 8: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Verso 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Então observe continuamente no clamor que Davi expressa na sua súplica, sempre ele declara esse aspecto de que Deus é bom, Deus é o reto, Deus ouve a oração e Deus é pronto a favor daqueles que nele confiam, dos que nele esperam, dos que guardam os seus estatutos. Mais à frente, no mesmo Salmo 25, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, perdoa todos os meus pecados, redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmo 26, outro salmo de Davi, de oração e súplica também, alguns versos somente. Temos aqui novamente Davi pedindo ao Senhor para sondá-lo, e a palavra do verso 2 é: examina-me, Senhor, e prova-me,
Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Observe o cuidado de poder apresentar-se diante de Deus com mãos limpas na inocência. Expressão de Davi. Continuando, Salmo 26, verso 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Verso 12. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Pode ser que também que esta auto-justificação de Davi, essa apresentação da sua justiça, da sua fidelidade, da sua pureza, não seja bem dele, né? Pode ser que em espírito esteja falando do próprio Messias, em quem não há dolo algum. Considere também esse aspecto. Continuando, passando ao Salmo 28, Salmo também de Davi. Lemos o primeiro verso, que diz: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Observem que se há salmos que parecem concluir numa expectativa de Davi por uma resposta de Deus, por um livramento, há salmos que ele já coloca que Deus já lhe deu a resposta, que ele já foi socorrido, pelo que também a expressão na sua oração vem com alegria e louvor a Deus pelo que recebeu de Deus em resposta. Salmo 31, Salmos também de Davi, alguns versos apenas. Verso 2, diz Davi: Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, pois tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. E o verso 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Nestes versos, o verso 5 destaca: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Esta é a expressão de Jesus na cruz do Calvário, são as suas últimas palavras. Depois de ter clamado: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus finalmente encerra e expira, dizendo antes: nas tuas mãos entrego, encomendo o meu espírito. Pelo que observemos que em meio a estas palavras, algumas coisas podem estar referindo-se à palavra sobre o Messias, são palavras proféticas messiânicas também. Continuando o Salmo 31, verso 23 e 24, amai ao Senhor, é a expressão de Davi dizendo: amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Por isso, entendamos, porque a leitura dos Salmos é tão confortante. Quando nós temos aflição, angústia, estamos inquietos, ler Salmo, as palavras de Davi nas suas orações e súplicas passam a ser as nossas palavras naquele momento, e achamos refrigério e até
resposta de Deus também para a nossa angústia. Passando ao Salmo 39, outro salmo de Davi, que no caso foi conduzido ao cantor mor chamado Jedutum, eram Asaf, Emã e também Jedutum, outro levita que ali estava servindo a Davi na composição das músicas ou na expressão daquilo que Davi compunha, traduzindo aquilo para o louvor efetuado pelos cantores. E assim o Salmo 39, alguns versos, como o 3 e o 4, dizem: enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Observe a expressão, Davi. Já tinha percebido, estava analisando, meditando sobre a sua própria existência e queria de fato saber o quanto era frágil e nisso para confiar ao Senhor. Por isso diz: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Toda presunção, todo orgulho, toda soberba, tudo isso não é nada. Como diz Davi, tudo é poder mais passageiro, muito rápido. Continua dizendo no verso 6, na verdade todo homem anda como uma sombra, na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Conclui Davi. A minha esperança, responde ele, está em ti. Observe que bonito. Numa vida que é tão passageira, tão rápida e com tantas coisas vãs, a esperança de Davi e o melhor para cada um é esperar em Deus. Por isso ele diz: a minha esperança está em ti. O verso 12: ouve, Senhor, a minha oração, não te cales perante as minhas lágrimas, poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Na certeza de que a vida vai concluir-se, terminar neste mundo, ele pede para ter um alívio ainda nos seus dias presentes. E assim Davi é um que no final da sua vida, vendo que tudo que Deus tinha prometido se cumpriu, até o fato de Salomão assentar-se no trono em seu lugar, ele estava em tudo completo e podia de fato dizer que terminou seus dias com alento na sua alma. Os inimigos vencidos, nenhum inimigo ao redor, tudo em paz. Passando ao Salmo 42, não estando no título expresso que é Salmo de Davi, a oração do Salmo 42 diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Observem estas expressões, como que Davi clama pela sua sede de Deus, como ele amava a Deus. E Deus deu testemunho disso, né? Mas o verso 4 em especial, eu já entendo aqui também que seria uma expressão do próprio Messias e não de Davi. Em que ocasião esse verso 4 se encaixaria? Quando me lembro disso,
dentro de mim derrama minha alma, quando ele se lembra de que o povo cobra dele: onde está o teu Deus? Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Observe que Jesus entra em Jerusalém com uma festa, o povo clamando: hosana nas alturas, salva-nos, te pedimos, ó Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas logo depois, diante da cruz no Calvário: onde está o teu Deus? São ocasiões em que se encaixam nestas palavras. Não estou dizendo que é salmo de Davi, mas o salmista está clamando a Deus e a sua oração parece profética. Continua a palavra do verso 5 no Salmo 42, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Verso 10: me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Observe essas palavras e a certeza, ainda que a alma do salmista podia estar inquieta pelas aflições do presente, ele tinha certeza de que Deus daria resposta, daria livramento, viria em seu socorro e chegaria o tempo dele louvar a Deus na sua presença. Na verdade, parece que o abismo chama outro abismo, as coisas parecem estar piorando, as ondas do mar mais bravias, mais altas, mas, entretanto, ele sabe que a salvação vem de Deus. Por isso diz para a alma dele: não te perturbes, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Uma confiança grande em Deus, certeza que por fim Deus virá ao seu encontro. Passando ao Salmo 43, lemos alguns versos como modelo do próprio Salmo. Verso 1: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Lendo o verso 5: porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu, e meu Deus. Confiança plena no Senhor. Passando ao Salmo 54, que tem por título Ser de Davi. Escrito está: masquil de Davi para o cantor mor, sobre Neginote, quando os ifeus vieram e disseram a Saul: porventura não está escondido entre nós? Masquil é poema, é para ser cantada com acorde com instrumentos de corda. E aqui é uma ocasião em que uns moradores de uma cidade, os ifeus, vieram e denunciaram Davi para Saul. Davi está escondido em tal lugar. Disseram a Saul que Davi estava escondido em tal lugar. E Davi então, entristecido por essa denúncia ou traição, porque onde Davi estava ele fazia bem a todos que estavam em redor, e estes ifeus esqueceram o bem que Davi fez, vieram denunciá-lo para Saul.
E assim diz, lendo o Salmo 54, alguns versos, como o verso 2: Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha Deus perante os seus olhos. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda a angústia. Aí está o Salmo de número 54. Ocasião em que ele se viu apertado, tendo que outra vez fugir da perseguição de Saul, estando antes seguro no seu esconderijo. Passando à frente, Salmo 64, também salmo, oração e súplica de Davi. Diz o verso 1 e 2: Ouve, ó Deus, a voz da minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Todos os restos de coração se regozijarão. Aí Davi clama o socorro do Senhor, pede o Senhor para escondê-lo daquilo que secretamente planejam os ímpios, os maus, o inimigo, e sabe que Deus vai dar resposta, que os maus ficarão feridos, pelo que o justo, no livramento, se alegrará no Senhor e nele confiará. Passando à frente, Salmo 67, não se sabe se é de Davi, também para ser cantado com instrumentos de corda. Dizem os versos primeiros do Salmo 67: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos, ou os povos todos. Observe nesse particular do salmista, que ele pede que Deus tenha misericórdia deles, talvez clame em favor do povo também, para que a notoriedade de Deus a favor de Israel seja conhecida por todas as nações, e assim as nações venham a louvar a Deus. Observe que, no outro aspecto, nós temos Paulo clamando por oração, que se ore em seu favor, para que se lhe dê graça de anunciar o Evangelho e nisso haja conversão. Ou, quando no Salmo, em Atos dos Apóstolos, nós temos aqueles que formavam a igreja no princípio, clamando a Deus para dar ousadia e graça na palavra, para que pudesse, apesar das ameaças do Sinédrio, continuar falando da salvação em Cristo Jesus. Este é o Salmo de número 67. Passando à frente, Salmo de número 70, Salmo de Davi, o que se encontra no título escrito desde a antiguidade, é que era um salmo para lembrança. É a única palavra escrita no título de importância. E lendo alguns versos, diz o Salmo 70: Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Folguem e alegre-se em ti todos que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Está o Salmo 70, em algumas expressões como modelo.
Passando ao Salmo 85, não se diz de quem é a composição, mas lendo os primeiros versos como modelo, verso 1 e 2 diz: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Observe essas palavras do Salmo 85, que julgo também ser uma profecia a respeito do cativeiro, porque aqui fala de um regresso do cativeiro. Observe: fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Que cativeiro houve depois de Davi, senão o cativeiro de Babilônia, e do qual voltaram? Então seria também palavra profética na oração de Davi. Deixe-me colocar um ponto. Assim como muitas vezes hoje, numa oração, no louvor ou numa exultação da nossa alma, a gente fala em mistério, ou como se diz, em línguas estranhas ou em variedade de línguas, talvez a variedade de línguas são, como no passado, alguma coisa que parece fora do tom e meio a expressão lógica de um salmo, mas era Deus operando, falando na língua que se escreveu no salmo a respeito de alguma coisa que não seria conhecida no momento, mas seria útil em algum tempo futuro. Palavra profética do Espírito de Deus, usando a boca deles no passado para escrever algo legível, mas que hoje se fala em mistério e ninguém entende. Mas lá dentro do ser, algo está escrito, algo está marcado. Este é o Salmo de número 85. Passando ao Salmo 86, que já é de Davi, pelo título que assim caracteriza. Temos verso 3 e verso 5 como modelo, o exemplo. Tem misericórdia de mim, clama Davi. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. No verso 11, ainda nesse Salmo 86 e 15, lemos: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Parece que nossas orações podem melhorar um pouquinho, né, irmãos? Nossas orações às vezes são tão cheias de petições das coisas do presente tempo e para gasto neste mundo, mas Davi está aí. A sua necessidade era livramento de Deus, o estar em Deus, em comunhão com Deus, poder estar na sua casa, poder louvá-lo, ter vitória para que os inimigos não se gloriem sobre ele, desfazendo de Deus. São as verdades que nós encontramos nas orações de Davi. Passando ao Salmo 88, deve ser do tempo de Davi, não podemos afirmar que é de Davi, porque no título consta cântico e salmo para os filhos de Corá, que é do tempo de Davi, para o cantor-mor sobre Maalat Leanote, instrução de Emã Ezraíta, sendo Emã também do tempo de Davi. E o título Maalat Leanote significa para 2 coros. Então era uma instrução para os coristas cantarem
desta forma. E o Salmo 88, temos como versos destaque o verso 1 e o verso 3. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Então observe este aspecto. Davi queria estar vivo e, como viu, louvando ao Senhor Deus. Que Deus se apressasse em dar-lhe livramento para permanecer em vida, louvando. Continuando, passando ao Salmo 90, salmo que é de Moisés, isto configurado pelo título, que fala oração de Moisés. Uns versos que encontramos e destacamos no Salmo 90 são o verso 1, o verso 4, que dizem: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O salmista, no caso Moisés, que teve tanta experiência com Deus, considera essa brevidade da vida do homem, e quanto que para Deus 1000 anos não é nada. E assim continua ele dizendo, verso 10: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns por sua ou pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então percebamos neste particular que Moisés alerta para a brevidade da nossa vida e pede a Deus que tenhamos sabedoria nos poucos dias que vivemos, sabendo contar ou alcançar as experiências adequadas dessa existência assim tão curta. Passando ao Salmo 102, o título, que é desde a antiguidade que foi encontrado e se resguardou, diz: oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Outra vez, quem se encontra em uma aflição, desfalecido, tantos salmos e este salmo de número 102, quando diz, por exemplo: Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, ouve-me depressa. O meu coração está ferido, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. E segue-se outras expressões bonitas do Salmo 102. Em continuação, Salmo 140, agora Salmo de Davi. As palavras das orações, observem, pouco diferenciam nos muitos, nas dezenas de salmos de Davi, quase que chegam a ser a mesma coisa, mas pode ter detalhes importantes numa simples palavra, é o que devemos ter cuidado de estarmos analisando. Assim diz o Salmo 140: livra-me, o Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Eu disse ao Senhor: tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, sei que o Senhor susterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença.
Este é o Salmo de número 140. E sempre entre os cuidados de Davi, ele quer que Deus responda, sim, que seja notório o socorro de Deus, para que aqueles que são justos e que ficam sabendo da resposta de Deus venham louvá-lo e também confiar nele e tendo certa habitação na sua presença. Passando ao Salmo 141, Salmo de Davi, expressões simples que dizem: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Observe o verso 2: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Observe essas expressões de Davi e o conhecimento e o entendimento que a oração era tal qual o incenso. Assim como no lugar santo se queimava o incenso, não se podendo estar diretamente na presença de Deus, pelo véu que separava do lugar santíssimo, onde estava entendido a presença de Deus. Entretanto, queimando o incenso passava pelo véu e chegava ao lugar santíssimo, a presença de Deus. Então, baseado nisso, Davi suplica: seja a minha oração como o incenso, clamando ele, e essa oração passando por todos os obstáculos e chegando de fato à presença de Deus. E uma das súplicas dele é que a sua boca seja guardada, o que depois Tiago também vai dizer: se o homem consegue dominar a sua boca, esse é um homem que tem conseguido andar de forma mais correta. E continua o Salmo 141, ainda falando algumas expressões. Diz Davi no verso 5: fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, e será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Observe que alguém que apresentou a Davi a sua iniquidade, repreendeu o profeta que sempre o acompanhava, por exemplo, Natã, e ele aceitou a palavra. E agora um salmo que ele diz: repreenda-me o justo, isso será uma benignidade. O que nós encontramos também nos provérbios, que a repreensão do que é sincero é melhor do que as palavras falsas do bajulador. E outras palavras mais do Salmo 141 que se segue, como o verso 8, bonito: os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Passando ao Salmo 142, é também um poema de Davi, e diz aqui no título uma oração que ele fez quando estava na caverna. Qual caverna? Aquelas cavernas onde se escondia sempre na fuga de Saul. E observem que não está em ordem, né? Porque temos tantas citações de salmos antes, e agora o Salmo de Números 142 volta ao tempo primeiro de Davi, antes de ser rei, em tempo da fuga de Saul. Mas o Salmo 142, podemos ler alguns versos como modelo: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expulhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma.
Continua o Salmo 142, expressões bonitas. A ti, Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Observe também, irmãos, em todas as expressões de oração, que não se justifica no cristianismo moderno se clamar tantos intercessores e tantos mediadores. Todos os salmistas são unânimes e contínuos, perseverantes em clamar a Deus. Por isso é verdadeira que a palavra, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E outra palavra, nenhum outro nome foi dado. Observemos bem isso, para que no cristianismo moderno, que muitos esperam em tantos e clamam a tantos, mas a palavra mostra, o único que ouve, o único que pode atender, o único que é justo, o único que é misericordioso e longânimo é Deus, único. Pelo que um clamor a pessoas diferentes, a mediadores que nós venhamos a colocar, pode chegar ao ponto de ser uma ofensa a Deus, ou uma afronta, já que Ele só é Salvador, Ele só é aquele que é vivo, e onde a pessoa estiver, Ele pode ouvir. Enquanto outros, pode-se dizer que ouvem quando clamamos. Onde estão para poderem nos ouvir? A nós aqui e a outro além, em um outro extremo da terra. Não se justifica. Salmo 142, ainda o Salmo 5, repetindo: a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. E anteriormente já vimos, olhei para o lado e não vi a ninguém que pudesse salvar ou livrar. Continuando, chegamos ao Salmo 143, que é Salmo de Davi. No seu título isso se confirma, e as expressões do Salmo 143 são: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Então observe que na oração, na súplica, um ponto de confiança, ou que alicerça a nossa fé, é justamente os exemplos do passado, em que tantas vezes Deus socorreu, Deus livrou, Deus fez proezas, Deus perdoou, Deus foi longânimo e sem fim. São as benignidades de Deus que podem ser lembradas no momento da angústia e na hora da confiança ao interceder ou ao suplicar. Por isso Davi continua no Salmo 143, no verso 6, dizendo: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, o amor do teu nome, o amor da tua justiça. Tira a minha alma
da angústia. E aqui no Salmo 143, consideramos encerrada essa exposição de muitos salmos que são salmos de oração e súplica. Mas repito, há outros salmos que normalmente não são titulados de salmos de oração e súplica, mas também contêm orações. Como nesses mesmos que vimos, observe quantos louvores a Deus, quantas ações de graças, quantas profecias messiânicas ou não estão aí presentes para nós analisarmos ou crescermos na leitura e meditação dos salmos. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão.